Eu tinha uma imagem de caverna na minha cabeça que é totalmente assim, cada caverna é diferente da outra. Quando você escuta as histórias, você começa a ligar os pontinhos, da matéria, da teoria com a prática. Com a nossa equipe, nós conseguimos fazer um passeio, integrando o João a toda a equipe e visitando todos os lugares. É possível que nós possamos trazer todos os alunos que sejam portadores de todas as formas de deficiência para uma inclusão efetiva. É que é uma experiência nova, né? Agrega para a nossa vida. Você não só se aproxima de pessoas assim que você nunca imaginou que você ia se encontrar, se conversar, trocar uma ideia. Que eles levassem essa forma diferente de aprender, né, para suas vidas. O espaço da aprendizagem é o mundo. Sejam bem-vindos a Somos Educação. Estamos prontos para fazer sua escola crescer e se destacar no mercado. Nosso time de educadores, neurocientistas e especialistas em tecnologia tem a missão de compreender os aspectos que ditam a aprendizagem e propor soluções baseadas em evidências comprovadas cientificamente. Tudo para que os seus alunos aprendam mais e melhor. Seguimos investindo fortemente na transformação pedagógica e digital das nossas escolas parceiras. Quer conhecer mais a fundo as nossas soluções educacionais e entender quais delas conversam diretamente com os objetivos e a realidade da sua escola? Acesse o nosso site. Muito prazer, eu sou o Isaac, a maior plataforma de serviços financeiros feita para escolas. Mais de 800 escolas já vivem uma experiência de gestão financeira escolar facilitada. E pelo menos 300 mil famílias já foram impactadas em todo o Brasil. Somos apaixonados por educação como você. Acesse o site e saiba mais. Na Red Balloon, nós crescemos em inglês. Acompanhamos os alunos por toda a vida escolar dos 3 aos 17 anos, desde 1969. Crescer com a gente na sua escola é aprender com uma metodologia exclusiva e muito natural. Nossas aulas se baseiam na disciplina positiva, na mentalidade de crescimento e no potencial de cada aluno. Assim, eles ampliam a capacidade de interpretar o mundo e conquistam seu lugar de destaque nele. Ensinamos também com aulas de programação e robótica, eventos temáticos e um currículo de matérias eletivas nacionais e internacionais em diversas áreas do conhecimento. Aqui, o aprendizado é baseado no multiletramento em língua inglesa e em habilidades de desenvolvimento pessoal. E sabe como damos vida a tudo isso? Por meio de professores apaixonados e em constante desenvolvimento. É hora de crescermos juntos! Há 120 anos, nós criamos pontes, apoiamos escolas e estimulamos famílias e alunos a experimentarem suas melhores versões. Nascemos e existimos com um único objetivo: transformar a sociedade por meio do nosso compromisso com a educação. E como parte de um ecossistema vivo, nós também nos transformamos. Nós evoluímos. A nossa marca também. Hoje apresentamos a você um novo jeito da FTD Educação se comunicar. Nos transformamos para que a nossa marca reflita o que nós acreditamos, numa educação inovadora, flexível, parceira e humana. O futuro da educação não está distante. Para nós, ele já é realidade. Vamos conhecê-lo juntos. FTD Educação. Conectamos histórias, construímos futuros. Quando o assunto é educar, a criatividade é a escolha certa que transforma sua escola hoje e o amanhã dos seus estudantes. Conheça nossas 2 iniciativas pautadas nos conceitos da aprendizagem criativa e em seus pilares: projetos, paixão, pares e pensar brincando. Programa de aprendizagem criativa, dos 3 aos 14 anos, curricular, transdisciplinar e ancorado na BNCC. Hora da Invenção, de 4 a 12 anos, extracurricular e com desafios criativos,
Design thinking e mão na massa. Investir em criatividade é garantir diferencial de mercado, motivando os estudantes, engajando educadores e encantando as famílias. Potencialize sua grade. Desenvolva habilidades socioemocionais. Prepare pessoas para o amanhã. Agora você já pode escolher ser a escola que forma ou a que transforma. Vem com a gente deixar o mundo mais criativo. Olá, olá a todos, sejam bem-vindos ao Educa Week 2022. Essa é a 7ª edição do Educa Week e eu tenho a honra de ter participado de todas elas. Queria muito agradecer ao Marcos Talarico. Eu sou Kátia Chedid, estarei com vocês agora nesse painel e apresento o painel sobre estratégias baseadas em jogos para usar na educação infantil. A Educa Week é um oferecimento da Isaac, Somos Educação, Red Balloon, FTD, Faber-Castell, ITEDUC e SD Student Travel. E para darmos sequência, eu gostaria de convidar meu amigo, Tiago Eugênio, fundador do Aula em Jogo. Oi, Kátia, bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem, fico feliz que você esteja aqui comigo. E agora o seu painel está com você. Que coisa boa, eu fico super feliz também. Queria agradecer ao Marcos Talarico pelo convite, pela organização desse excelente evento, um evento cheio de coisas, né, Kátia? Você deve estar ficando maluca aí para administrar todas essas pessoas, tanto na parte online quanto na parte presencial. Agradecer a você por essa excelente curadoria, por esse auxílio que você dá, super 10 no WhatsApp, entregando todos os links, todos os direcionamentos para nós palestrantes. A gente seguiu o caminho direitinho, entregar muito. Gente, ele está falando isso porque ele pede o link o tempo todo, só Gente, quem está me ouvindo, obrigado pela presença. Então, olha, deixa eu já só dar uns avisos paroquiais, que eu acho que é importante, né, Kátia? Vocês vão ter que me engolir hoje o dia todo. São 4 workshops. Começa hoje pela manhã, nós vamos até 6h30 da tarde. Meu Deus, é muita coisa. E assim, deixa eu ser bem claro, bem transparente, tá? Em alguns momentos você vai ter que ouvir, se você acompanhar os 4 workshops, né? Invariavelmente a gente vai repetir algumas questões, principalmente uma ferramenta que eu vou trazer para vocês aqui, uma ferramenta que eu desenvolvi e que ajuda professores a reproduzir os elementos dos jogos em sala de aula. Mas eu já vou adiantar que eu vou fazer uma repetição, mas uma repetição em cada fala um pouco mais aprofundada, sabe?
um pouco pegando, inclusive, o espírito da BNCC de um currículo espiralado, um currículo não horizontal, ele é vertical, mas toda vez que eu vou falar, eu vou trazendo novas estratégias, novas ideias, novas formas de uso, né, exemplos diferentes, para vocês irem realmente se equipando, ficando mais bonito de informações, de contextos e exemplos, para vocês perceberem o valor, né, dessas ferramentas, dessas estratégias, para modificar a experiência de aprendizado dos seus alunos, tá? Em sala de aula. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, vou pedir para o pessoal do apoio para me dar o ok para ver se está tudo certo para eu começar. Tranquilo? Posso começar? Perfeito. Então, gente, sejam muito bem-vindos ao primeiro painel Estratégia Baseada em Jogos para Usar na Educação Infantil. Eu começo, gente, sempre fazendo o seguinte, que a chave para a gente pensar, não só no uso dos jogos, mas qualquer estratégia pedagógica é o documento que norteia hoje a educação básica. Não tem outro documento que vocês não conhecem, que é a BNCC. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar rapidamente pela BNCC com vocês da educação infantil. E depois eu faço o link com os jogos e mostro as estratégias, tá bom? E aí vou dando alguns exemplos, mostrando algumas ferramentas que vocês podem utilizar já hoje à tarde, amanhã, na sua sala de aula, tá bom? Então, vamos lá. O que diz a BNCC do ensino infantil? A BNCC do ensino infantil, ela está organizada em 2 eixos estruturantes, tá? Vocês sabem quais são esses eixos? Quem é da educação infantil deve saber, obviamente, né? Então, quais são esses 2 eixos? Interações e brincadeiras. E a BNCC, ela coloca, né, a base, né, ela estabelece 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, tá? Quais são esses direitos de aprendizagem? Conviver, o brincar, olha só, participar, explorar, expressar e conhecer-se, tá? Por sua vez, o que acontece? Esses direitos, eles estão inseridos em campos de experiências, tá? Por meio dos quais as crianças devem, o quê? Aprender a se desenvolver. E a desenvolver o quê? A desenvolver principalmente essas dimensões que a base nos traz. O eu, os outros e o nós, tá? Então, ó, esses direitos, eles estão inseridos nesses campos de experiências que eu vou mostrar para vocês, que tem uma série de pontos que a gente pode trabalhar diferentes atividades com as crianças, né? Que são esses aqui, ó. O corpo, gestos, movimentos, traços, sons, formas e cores, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, tá? Cada campo de experiência possui objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que contém o que a criança deve dominar ao final do ciclo da educação infantil, tá bom? Então, essa é uma visão bem geral que a gente tem da estrutura da BNCC. E aí, a gente tem esses eixos estruturantes que a gente vai fazer agora a liga dos jogos, né? Porque é o seguinte, a BNCC, ela traz objetivos de aprendizagem baseadas principalmente, da educação infantil, tá? Baseada principalmente nas interações e nas brincadeiras. E aí, vale a pena, só que o nosso painel se chama jogos, nosso painel não se chama brincadeiras. Para a gente, então, entender um pouquinho, entender como que os jogos se linkam a isso, a gente precisa saber diferenciar o que é brincadeira e o que é jogar, tá? Então, eu vou trazer um elemento importante, que é o jogo, para vocês, tá? Só que o jogo, ele se difere um pouquinho de brincadeira. E eu vou mostrar para vocês a importância de trazer esse elemento diferenciador pensando no desenvolvimento cognitivo e integral das nossas crianças, tá? É essa discussão que eu quero trazer para vocês aqui. Então, vamos lá. Para a gente fazer isso, deixa eu diferenciar 3 coisas. Ó, o eu brinco, o eu jogo e o eu pratico. O que eu quero falar, na verdade, é essas diferenças entre brincadeiras, jogos e esportes. Será que você sabe qual é a diferença? Vem comigo que eu vou te mostrar. Primeira coisa, as diferenças, elas dizem respeito em relação ao objetivo. Qual é o objetivo do brincar? É se divertir. Enquanto nos jogos, a gente tem um objetivo também de se divertir, mas tem um outro objetivo a mais, que é de competir, ou também de colaborar para vencer um desafio, vencer o adversário, vencer ali o que se propõe como obstáculo ao objetivo do jogo,
tá bom? Em relação ao esporte, a gente tem um objetivo claro, bem claro mesmo e explícito, que é vencer o adversário, tá? Você pratica esportes, disputa e participa de competições para realmente vencer o adversário, tá? Em relação às regras, nas brincadeiras tem regras? Não. As brincadeiras não têm regras, elas ocorrem e elas vão ocorrer até quando os participantes tiverem motivação para que aquela atividade ocorra. Então, quando as crianças cansam, elas param de brincar, elas modificam o jeito que elas interagem com os objetos que estão disponíveis no ambiente ou com os outros participantes, elas mudam a dinâmica, tá? Mas não tem regras plenamente estabelecidas, ao contrário dos jogos. Os jogos, ele tem regras acertadas, comunicadas, né, entre os participantes, e essas regras precisam seguir. Elas podem ser regras bem simples ou regras bastante complexas, e dependendo ali da situação e do acordo feito entre os participantes, essas regras elas podem ser modificadas. Portanto, a gente pode dizer que nos jogos, e eu estou falando de jogos aí, gente, principalmente os jogos de tabuleiro, onde você senta ali numa mesa, você participa daquele jogo, ou então num jogo de rua, numa queimada, num esconde-esconde, as regras elas podem ser modificadas desde que os participantes acordem com isso. Ao contrário do esporte, onde as regras são bem fixas, elas são oficiais, elas não são acordadas entre os participantes dos grupos, elas são acordadas entre as federações que organizam essas competições e os atletas, né, os participantes, as pessoas que praticam aquele esporte precisam segui-las, tá bom? Então, essas são... deixa eu falar em relação ao árbitro também, é uma outra diferença. Não existe um árbitro nas brincadeiras, já nos jogos existe, mas ele pode ou não estar presente, né? Vamos dizer assim, nos jogos digitais, por exemplo, você não tem um árbitro presente, você tem um algoritmo que faz a mediação do jogo propriamente dito. E quando existe um árbitro, quando a gente fala ali no jogo analógico, geralmente é um dos participantes que se responsabiliza por organizar ou então para fazer a contabilidade ali, né, das regras. Deixa eu citar um exemplo, por exemplo, o Banco Imobiliário. Quando você vai jogar o Banco Imobiliário, você tem um participante, que é o banqueiro, e ele é responsável por entregar as fichas, por fazer as transações financeiras entre o dinheiro, entre os terrenos que vão ser comprados e assim por diante, tá? Já nos esportes, o árbitro sempre presente e ele é bastante imparcial, tá? Então, nós temos uma diferença bem significativa entre brincadeiras e jogos. Na BNCC do ensino infantil, existe um grande espaço, um privilégio, um destaque para as brincadeiras, e isso é extremamente importante para o desenvolvimento da própria criança, o desenvolvimento das interações sociais. E, gente, isso não é uma coisa inovadora, recente. A gente tem, quando a gente olha para os escritos ali de Piaget, Vallon, Vygotsky, eles já falavam sobre a importância dessas situações, mas a gente tem um outro componente que a gente precisa também pensar em como que a gente pode trazer para a sala de aula, pensando em como nós podemos criar situações um pouco mais complexas, inclusive para desenvolver e treinar algumas habilidades importantes para o desenvolvimento da criança, tá? E como eu falei, esse vai ser o foco, essa nossa segunda coluna aqui que é o foco, tá bom? Eu não vou falar sobre brincadeiras, não vou falar sobre esportes. A ideia agora é focar nos jogos, né? Então, como eu falei, o eixo estruturante é o brincar, mas e os jogos? Como que ficam os jogos? A gente sabe que na literatura existem vários estudos, muitos deles em inglês, esse aqui eu trouxe em português para vocês, falando sobre a importância dos jogos com regras no desenvolvimento cognitivo infantil. Então, como é importante a gente olhar para algumas mecânicas desses jogos e ver como que a gente pode trazer para a nossa sala de aula para trabalhar não só o conteúdo em si, mas trabalhar, por exemplo, flexibilidade cognitiva, autocontrole, memória, atenção, que são habilidades super importantes e preditoras para a alfabetização. No segundo painel, gente, depois desse, acho que começa às 10h30, eu vou, 11 e pouquinho, eu vou me aprofundar nesse tema, principalmente falando sobre essas habilidades preditoras da alfabetização, porque aí a gente vai discutir as séries iniciais, e a gente tem na BNCC prevista, lá nas séries iniciais do Fundamental,
como grande objetivo, como grande ponto de chegada do professor para entregar para o aluno é a alfabetização, né? E a gente precisa, sim, olhar para os conteúdos que estão previstos na BNCC, mas precisa ter uma visão mais 360 e pensar que, por exemplo, se o aluno não tem uma atenção seletiva refinada, se não tem uma atenção sustentada, se não tem uma memória imediata, se não tem flexibilidade cognitiva, se não tem autocontrole, controle inibitório, ele vai ter dificuldades na hora, por exemplo, de fazer a leitura de um texto, de fazer a interpretação dos cálculos das operações matemáticas básicas, tá? Então, é importante pensar no uso desses recursos interativos justamente para fazer uma estimulação dessas habilidades. A gente chama essas habilidades, no seu conjunto, de funções executivas. São funções que são, inclusive, mediadas pelo nosso córtex pré-frontal, que nas crianças estão em desenvolvimento e continuam em desenvolvimento até a adolescência, tá? E é muito importante o professor se munir dessas estratégias, conhecer esses recursos justamente para criar ambientes para estimular o trabalho dessas habilidades, dessas funções executivas, tá bom? Então, no segundo painel, vamos aprofundar. Aqui eu vou me reter justamente alguns recursos que vocês podem utilizar na educação infantil, mas também já pode pensar como a gente pode trazer isso para as séries iniciais, tá bom? Do fundamental. Então, antes da gente entrar na parte mais prática, te mostrar um pouco mais de ferramenta, vamos pensar aqui comigo, é importante que vocês conheçam e entendam alguns benefícios, né, dos jogos de regra, pensando nos jogos de regra, tá bom? Para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Quando a gente trabalha com os jogos dentro de sala de aula, a gente está sempre estimulando o pensamento crítico e estratégico. Quando a gente coloca uma situação de jogo, inevitavelmente você tem regras. Quando você tem regras, você precisa ensinar, inclusive, as crianças a cumprir essas regras, ou então a monitorar o cumprimento dessas regras pelos outros participantes. E também quando você tem a regra em si, você está colocando um conflito cognitivo para o indivíduo, se ele vai avançar, se ele vai retroceder, né, a questão de escolhas, de caminhos diferenciados. E isso vai ser importante para estimular esse pensamento crítico sobre as situações, sobre as vantagens, sobre as desvantagens, se vale a pena escolher aquele caminho, o caminho A, o caminho B. E, obviamente, quando você também tem o desenvolvimento, o estímulo ao pensamento estratégico, você também pode trabalhar o pensamento crítico a partir de algumas interações que depois eu vou mostrar para vocês, tá bom? Potencializa os sentidos, isso é extremamente importante. Os sentidos é um carro-chefe, vamos dizer assim, dentro da BNCC também, é um ponto muito importante a ser trabalhado. Mas como que a gente pode trabalhar os jogos, tanto os analógicos quanto os digitais, para potencializar os sentidos das crianças? E aí eu falo principalmente da questão visual, visoespacial, né? Quando a gente pensa nos recursos, nos componentes dos jogos. Reforça a memória e a atenção. Isso é fundamental, gente. Eu gosto bastante desse benefício, porque quando você trabalha com os jogos e já com as regras estabelecidas, a criança ela precisa sempre estar retomando aquela regra. Precisa estar retomando, por quê? Porque senão ela não vai cumprir. E ela precisa estar atenta se o outro indivíduo está sendo cumprido, se quem está fazendo a mediação, seja da movimentação dos componentes, seja da mudança do tabuleiro, seja, enfim, a evolução, o progresso do jogo, se aquilo está ocorrendo. Então, em situações de jogos, a gente tem uma demanda alta de memória e de atenção, tá? E das suas variações, conforme a gente vai ver no segundo painel, tá bom? Habilidades de comunicação e linguagem, aprendizagem através da exploração e também, eu diria, da experimentação, porque quando a gente fala de jogo, a gente tem um micromundo, vamos dizer assim, né? Onde o indivíduo ele explora uma situação, mas ele também experimenta, ele testa, ele tem autonomia, justamente espaço para explorar, espaço para experimentar, tá bom? Espaço para a prática da autonomia, que é esse um outro benefício, e a resolução de problemas, tá? E aí você tem problemas de natureza visual, de natureza motora, de natureza matemática, de natureza de linguagem. Você tem diferentes problemas que podem ser trazidos por diferentes situações de jogos, dependendo da mecânica e dependendo do recurso que você vai trabalhar. Tá bom? Tranquilos? E aí nós temos algumas ideias para a educação infantil, tá bom? Tem algumas ideias que eu vou contemplar aqui, outras não dá, por uma questão realmente que eu acho que você consegue, na verdade eu vou dar algumas ideias justamente para vocês fazerem em sala de aula, mas para eu mostrar aqui, eu vou me ater a alguns exemplos. Então nós temos os jogos de tabuleiros,
Os jogos de cartas, jogos de memória, que é super legal. Construir, você, professor, construir e trabalhar com os alunos, ou os próprios alunos construírem, a gente vai ver alguns caminhos para isso. Quebra-cabeças, jogos de trilha, competição de dança lá, TikTok, competição de soletrar, isso é super legal também, já pensando em como que a gente pode fazer um aquecimento para o processo da consciência, para, enfim, a potencialização da consciência fonológica, da memória, da atenção, das habilidades de leitura e escrita, e gincana de perguntas e respostas, isso também é bastante utilizado, tá? Fora outras, a gente teria uma série de outras estratégias, mas aí foge até um pouquinho do campo do jogar, né? A gente poderia ter um teatro de fantoches, um teatro entre as próprias pessoas, a gente poderia ter encenações, a gente poderia ter trabalhos com arte, o próprio esporte, enfim, tem uma série de outras sugestões, mas eu me ativei justamente aqui ao processo de jogar de uma maneira mais simples, mais compacta, para entregar isso para vocês de uma maneira viável, tá bom? Vamos lá, vamos para os quebra-cabeça. Então, quebra-cabeça, gente, claro que você pode, numa loja, numa ReHap da vida, em qualquer loja, você compra o quebra-cabeça e você trabalha com esse quebra-cabeça com as crianças, né? Se você for, por exemplo, numa creche ou, enfim, numa escolinha de infantil, você vai encontrar esses recursos para as crianças montarem, né? Mas nós, professores, a gente gosta de criar um material mais personalizado. Imagina que você tá trabalhando, por exemplo, com, sei lá, a paisagem urbana, e você quer trabalhar a foto de uma escola para a criança montar. Ou então, você está trabalhando família, e você pede a foto do pai, da mãe, e dos irmãos, e montar um quebra-cabeça para a criança ali montar, né? E ela vai montando, organizando as peças, e com isso você permite trabalhar uma série de objetivos de aprendizagem previstas na BNCC, mas trabalha também o conteúdo ali de família, porque a criança está montando a sua família, né? Como que você vai fazer isso? Você pode utilizar alguns recursos digitais que hoje a gente permite, facilita o trabalho mais autoral. E é um trabalho que eu acho que está mais de acordo com as necessidades do professor. O professor ele precisa dessa personalização, né? Justamente para ele adequar aquela atividade ao objetivo de aprendizagem que ele está trabalhando, tá bom? Então, a gente hoje tem vários recursos da internet disponíveis que permite essa personalização mais rápida. Você pode fazer imprimindo isso, que é muito legal, muito bacana, ou você pode trabalhar no campo digital, que é mais barato, mais rápido e entrega uma experiência parecida para o estudante, tá? Eu recomendo fortemente, como educação infantil, eu recomendo que você trabalhe de forma analógica, que você crie mesmo ali os seus quebra-cabeças, imprima, ou então você pega a foto e recorte, peça para o menino montar, né? Para a criança montar. Mas eu vou trazer essa ideia do digital para vocês, tá bom? Para vocês pensarem e ver como que pode fazer a integração entre o digital, o analógico, dependendo das condições. O professor não tem, às vezes, não tem recurso, né, para fazer a impressão, para cortar, ou então não tem tempo mesmo, porque isso demanda tempo, né, esse tempo de planejamento. Você pode ir para um caminho digital que está à sua disposição, que é essa plataforma aqui, o Jigsaw Planet. Alguém já conhece? Ó, o Jigsaw Planet, ele permite você criar esses quebra-cabeças digitais. Vocês estão vendo aqui uma imagem que é relativamente complexa, tá? Eu só peguei como exemplo. Vocês vão vendo que aqui na tela do computador você vai fazendo a montagem desse quebra-cabeça, tá? Essa imagem, ela é do Bob Esponja, ela está disponível já na plataforma, então é um quebra-cabeça que ele disponibiliza. Mas aí, e a personalização, né? Veja que em cima aqui do meu print tem um botão ali, ó, início, explorar e criar. Então, se você fizer uma conta aqui nessa plataforma, você vai poder criar quebra-cabeças personalizados. Isso que é o mais legal, tá? Esse é um exemplo, gente, aqui tem até muita peça para ensino infantil. Eu recomendo que você trabalhe com 8, 16 peças, eu acho que é muito. Tem que testar, né? Enfim, se você estiver no final, no início do ensino infantil, aí você vai testar. Mas é um recurso interessante para a gente fazer esse trabalho. Deixa eu mostrar aqui para vocês um outro vídeo que vai mostrar o processo de criação desse quebra-cabeça, tá? Então, faz uma conta lá certinho, a conta é gratuita, você tem aqui os meus quebra-cabeças, jogos salvos, explorar e criar. Se você clicar aqui em criar, você vai ter essa experiência.
Então, você vai poder colocar o nome, a visibilidade, se você quer público, se você quer trabalhar com as crianças num laboratório de informática, deixa público, aí você pode compartilhar o link, e aí todas as crianças podem participar. Você escolhe o número de peças, as formas, se você quer uma atividade fácil ou difícil. Aí aqui você seleciona uma imagem, eu selecionei, por exemplo, a imagem dessa moça. Você escolhe a quantidade de peças, como eu falei para vocês, e você vai criando o seu puzzle, né? Se você fizer um upgrade, você consegue imprimir, tá bom? Se você pagar um plano que eles têm, você consegue fazer a impressão desse quebra-cabeça e depois cortar. Mas olha que interessante que como que a gente pode trabalhar de uma forma mais personalizada dentro de sala de aula, né? Então, se você estiver fazendo um trabalho com animais, se você estiver fazendo um trabalho com planetas, se você estiver fazendo trabalhos com a cidade, sei lá, com as placas de trânsito, com a família, como eu falei para vocês, com as cores, tudo isso dá para trazer para essa interação. E dentro da plataforma ele faz algumas coletas de dados, por exemplo, quanto tempo o sujeito demora para responder aquele desafio, e isso fica como se fosse num ranking, e depois você pode fazer uma comparação, se você desejar, se você não quiser, você esquece esse dado, não tem problema nenhum, tá? Mas ele dá esses dados que depois você pode trabalhar da forma como você achar melhor, tá? Então, Jigsaw Planet é uma plataforma bem interessante para criar esses puzzles, esses quebra-cabeças, e pensar em como que você vai utilizar essa ideia dentro da sua sala de aula. No caso aqui, gente, vamos dizer que é um jogo que tem as regras por si que é montar. Você pode estabelecer algumas metas, tá bom? 2 minutos para montar, 3 minutos. Você pode criar algumas regras para trazer alguns desafios, vamos dizer, mais estruturado para as crianças, tá bom? Você pode fazer isso individualmente, em grupo, vai depender da forma como você deseja organizar esses meninos, tá bom? E também dos recursos que você tem disponível. Às vezes, por exemplo, isso roda muito bem em tablet, mas às vezes a escola não tem tablet, tem um número limitado de computadores, aí você organiza em dupla, organiza em trios. Para além disso, você também pode pensar na proposta da própria criança, selecionar uma imagem, ou então fazer um desenho. Isso aqui é bem legal, ó. Dá para a criança, por exemplo, fazer um desenho, isso é bastante comum na idade no infantil. Aí você bate uma foto, você traz a foto para dentro do quebra-cabeça, você faz ali a troca entre os grupos. Um grupo tem que montar a imagem do outro, tem que adivinhar o animal. Enfim, aí tem uma série de possibilidades e ideias que você pode trabalhar com essa mecânica de quebra-cabeça, tá bom? Tranquilos? Vamos adiante. Um outro que eu quero mostrar para vocês, jogo de memória e jogo de cartas, tá? Esse aqui é um recurso que já vocês conhecem, que é o Canva. No Canva, se você digitar modelo de carta para jogo, você digita no Google Canva modelo de carta para jogo. Você vai encontrar uma série de templates já prontos que você pode criar o seu jogo de carta. O seu jogo de carta sobre as frutas, o seu jogo de carta sobre os animais, olha, sobre monstrinhos, para fazer um trabalho com as diferenciação de cores, de forma com as crianças. Então, é muito mão na roda, tá, gente? Porque aqui os projetos, eles já estão prontos e estão disponíveis justamente para você fazer a clonagem e a personalização. Então, você tem planetas, você tem os legumes, as frutas, você tem o que mais? Você tem as formas geométricas, você tem os animais, você tem os números, você tem as cores, eu já falei, né? Enfim, tem uma série de questões aí que você pode trabalhar e você pode se inspirar em algumas mecânicas. Olha, tem até de Libra, gente. Olha que legal de Libra. Com os números, tem as bandeiras. Você vai trabalhar no processo de criação dessas cartas e depois você vai pensar na mecânica que você pode utilizar. Você pode pensar num jogo de memória, né, que é o mais clássico, que é bem interessante para fazer um trabalho principalmente de memória e atenção com as crianças. Você pode fazer uma mecânica parecida com o Uno, pode fazer uma mecânica de um outro jogo de baralho que você conheça, substituindo as cartas normais, né, o as, o copas, enfim, por essas outras cartas. Existe uma série de possibilidades que você pode pensar em utilizar. Olha que legal de operações matemáticas, tá? Tem de emoções também, tem de tudo quanto é jeito. E também nada impede de você colocar esses meninos, essas crianças, né, em grupo para criar um setting de cartas, né?
eles mesmos criarem ali de acordo com o seu objetivo, com a sua intencionalidade pedagógica, tá bom? Olha de mapas, que legal. Tem muita coisa, né? Roupa, trabalhar o vestuário, né? Muito bem. Legal, né? Tem bastante coisa para a gente explorar. E agora vamos para os jogos de tabuleiro e jogos de trilha. Jogos de tabuleiro e jogos de trilha, gente. O que nós temos? Nós temos muita coisa disponível. Eu vou mostrar uma parte, assim, uma possibilidade, na verdade. Vou mostrar uma possibilidade que está dentro do meu livro, Aula em Jogo, que é o Class Dash, que é uma plataforma onde você reproduz, você, na verdade, tem acesso a tabuleiros digitais e reproduz os elementos, as mecânicas de alguns jogos famosos em sala de aula, tá bom? Se você quiser acessar o Class Dash, você digita aí no navegador classdash.aulaemjogo.com.br e você vai ter acesso a essa plataforma. Qual é a ideia? Então, aqui a ideia é entregar alguns tabuleiros digitais para o professor projetar em sala de aula e fazer uma aula mediada ali com esse tabuleiro, né? O professor vai ser o árbitro, o professor vai ser o grande mediador, e ele vai poder reproduzir algumas mecânicas clássicas de jogos. Quais mecânicas? Batalha naval, Plants vs Zombies, Angry Birds, uma corrida de submarinos, um jogo de trilha. O que vocês estão vendo aí são planos de aula, são planos de aulas para vocês darem uma olhada, se inspirarem com um passo a passo, para ver como que você pode estruturar uma aula utilizando esses recursos que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Então, a ideia aqui, para a gente finalizar esse painel, é mostrar um pouco de como que você pode utilizar esses recursos dentro de sala de aula, pensando em como que você facilita o uso, né? Facilita o uso dos jogos e o uso um pouco também de gamificação na sala de aula, tá bom? Mas aqui vocês vão ver que são pensando mais em jogo mesmo, pensando como que a gente leva um jogo de tabuleiro para dentro da sala de aula, tá bom? Deixa eu só mostrar uma coisa. Quando vocês vão perceber que eu tenho vários tabuleiros, né? E esses tabuleiros, eles foram pensados como que a gente pode reproduzir algumas mecânicas colaborativas, competitivas, algumas mecânicas que são bastante de controle, que o professor tem previsão de tudo que vai ocorrer, e outras de liberdade, que o professor não sabe o que vai ocorrer, vai ser uma coisa mais divergente, né? Uma coisa mais criativa, mais aberta. E no meu livro eu trago esse gráfico porque é a forma como eu metrifico, eu quantifico, por exemplo, que tipo de situação a mecânica daquele tabuleiro ela ativa, né? Então você tem, por exemplo, esse daqui, ó, Clash Dash, que é inspirado lá no Clash Royale, um jogo que o pessoal gosta bastante, né? Enfim, os adolescentes gostam bastante. Ele é bastante competitivo. O Angry Dash, que é inspirado no Angry Birds, é um pouquinho menos competitivo e é um pouquinho também menos controle. O Aquatic Dash, que é uma corrida de submarinos, menos competitivo também, tá entrando mais aqui para colaboração, tá vendo? E também um pouquinho mais próximo de vamos dizer, de perguntas abertas, perguntas que não têm uma resposta única, tá? É isso que eu quero dizer com controle e liberdade. Por exemplo, controle, gente. Qual é a capital da Argentina? Só tem uma resposta, Buenos Aires. Agora, quantas formas a gente tem? Quais seriam as maneiras de a gente combater o desmatamento? Não tem uma única resposta. Tem várias respostas. Então, o usuário, a criança, o aluno, ele tem liberdade para propor, né? Aqui, responder qual é a capital de Buenos Aires, da Argentina, o cara não tem liberdade. O cara tem uma única resposta, tá? É mais ou menos isso. Aqui é pensamento analítico, convergente, e aqui a gente tem um pensamento divergente, vamos dizer, mais criativo, tá bom? Aí nós temos o Zumbi Dash, que o pessoal gosta bastante, que é uma corrida de zumbis. Na verdade, é um conflito, né, entre zumbis e plantas, inspirado em Plants vs Zombies. Tá aqui. E aí nós temos outros, os mais colaborativos, a Batalha Naval, Pandemia, que aí você pode escolher qual é que tipo de mecânica que você quer reproduzir em sala de aula. Se você quer reproduzir um set mais, uma situação mais colaborativa, uma situação mais competitiva, vai depender aí do seu objetivo, tá? Ó, o Hero Dash é bastante colaborativo, mais para frente eu vou mostrar ele. O que eu quero mostrar para vocês é um pouco como que você deve utilizar esses recursos. Primeira coisa, nessa plataforma do Class Dash, a ideia não é que os alunos acessem no celular, acessem no tablet e fiquem jogando na tela. Não.
A ideia é que você, professor, projete esse tabuleiro. E você, professor, faça a mediação do trabalho dos alunos. Então, imagine que os alunos estão separados em grupos, e essa situação aqui é uma situação que eu acho que vocês conhecem, que é a rotação por estações. Cada aluno tem uma estação, eles estão realizando uma atividade, e conforme eles vão realizando essa atividade, eles comunicam para você, e você vai lá e você tica no tabuleiro, dependendo da mecânica que você estiver trabalhando. E isso vai dando para eles uma ideia de progresso, e inclusive uma ideia de como que ele vai performando dentro daquele tabuleiro, daquele jogo, tá? Vai ficar mais claro quando eu mostrar para vocês um exemplo real. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: não é para o aluno acessar, não é para o aluno jogar, não é para o aluno ficar na tela assim olhando, não. A ideia dessa metodologia é aumentar o poder de relevância do seu trabalho em sala de aula. Então, a ideia é que todo mundo olhe para você, olhe para o seu painel e realize as atividades que você precisa que eles realizam, pensando em como que eles podem performar melhor dentro da situação de jogo estabelecida. Tudo bem? Outra coisa, esses tabuleiros são tabuleiros, eles não têm regras. É você, professor, que estabelece as regras e comunica as regras para os seus estudantes. Como assim, Thiago? Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês um recurso que envolve um jogo de trilha. Ele oferece um recurso para você construir o jogo de trilha, para você colocar os ícones e tudo mais. Só que ele não vai estabelecer uma regra específica. Ah, se cair na casa X, avança 2, avança 3. É você que estabelece, tá? Então, é o espaço que você tem para criar a situação de jogo com os seus alunos, o jogo com as regras, tá? Pensando, inclusive, naquilo que eu falei para vocês. Como vocês estabelecem o desenvolvimento do pensamento crítico, comunicação e linguagem, como que vocês trabalham o espaço de exploração, de experimentação, como que vocês propiciam essas experiências para os alunos, tá bom? Isso é importante. Eu comecei a minha fala nesse painel dizendo exatamente isso, como os jogos de regras são importantes para o desenvolvimento cognitivo, para trabalhar para além do conteúdo. E expliquei isso e espero que vocês tenham compreendido. Vamos então agora... Ah, deixa eu mostrar. Esse aqui é um story de um professor que é aluno meu, aluno do Aula em Jogo. Ele está utilizando um dos tabuleiros do Class Dash, ele está trabalhando com os alunos um pouquinho maiores, de fato. E ele está fazendo uma rotação por estações utilizando o Zumbi Dash, tá bom? Eu não vou mostrar nessa aula o Zumbi Dash, eu vou mostrar nos próximos painéis. Eu vou mostrar para vocês um recurso que dá para trabalhar do ensino infantil até o médio, que é o jogo clássico de trilha, tá? O jogo clássico de trilha, que dá para trabalhar com o ensino infantil para além do conteúdo, para além ali da sistematização de regras, sequência numérica, os números, né? Para trabalhar uma questão de comportamento, esperar a vez do outro jogar, pensar no pensamento estratégico, enfim, a gente vai ver isso. Mas aqui, o que eu quero mostrar para vocês é como que o professor utiliza. Olha, está projetando, os alunos estão trabalhando, a ideia não é os alunos ficarem só plugados na tela. Os alunos, eles realizam as atividades normalmente, tá? Isso é muito importante, tá, gente? Isso é muito importante. Mas ele tem ali o tabuleiro como um recurso mediador. Mas esse recurso mediador é mediador, é um coadjuvante. A cereja do bolo, a estrela ali, é o seu conteúdo, é o seu objetivo pedagógico, é você como mediador, o professor que vai transitar entre os grupos e vai fazer a mediação e também vai fazer ali o estabelecimento das regras, tá? No final do dia, eu vou mostrar na aprendizagem baseada em jogos para o ensino médio, perdão, na gamificação, agora até esqueci o nome, tá, gente? Mas é alguma coisa de gamificação para o ensino médio e aprendizagem baseada em projetos. Eu vou mostrar como a gente pode utilizar um recurso que eu vou mostrar para vocês, que é o Ludoskit, pensando em como linkar isso lá com a aprendizagem baseada em projetos, né? Dá para fazer isso também, tá? Mas eu vou mostrar isso, como eu falei para vocês, mais para frente. Vamos lá, vamos continuar aqui. Esse daqui é um outro vídeo de uma outra professora que trabalhou já com crianças menores, utilizando batalha naval, também em rotação por estações. E as crianças estão aqui realizando as atividades. Ela fez, eu acho, que várias estações envolvendo a interpretação de texto. Eles tinham que fazer, eles tinham que fazer a organização de imagens, ler os textos, criar algumas situações. E ele utilizava o tabuleiro do Class Dash para fazer essa mediação, tá? Isso que é importante, que muitas vezes o professor entende que o aluno tem que jogar, não é isso, tá bom?
Então vamos lá. O que eu vou apresentar nesse painel para vocês, que está dentro do ClassDash, é o Ludoskit, tá bom? O Ludoskit, ele não está como proposta original no meu livro, do Aula em Jogo. Não tá. Ele foi criado depois, ele foi criado por uma demanda mesmo dos professores. E você cria exatamente isso que você está vendo. Você cria um jogo de trilha, digitalmente no computador. Você tem dados digitais que você pode acionar, roleta, cronômetro, e tem os peões, e você vai ali fazendo a mediação de um jogo de trilha com os alunos. E é o jogo de trilha que sai do número 1 e vai até o 41 nesse caso. Você pode personalizar essa trilha e o avanço desses peões, como vocês estão vendo, ele é extremamente manual. Você tem que ir lá, clicar no peão e avançar na trilha, senão ele não vai avançar sozinho. Caiu na casa do coração, o que vai acontecer? Depende do que você estabeleceu. Por isso que é muito importante que vocês criem algumas regras. A gente tem outros tabuleiros, como vocês estão vendo, mas esse aqui, vamos dizer que é o mais legal para você trabalhar assim inicialmente, tá? Você viu que aqui eu fui clicando e fui criando o tabuleiro, e aí eu vou pensar em algumas regras muito simples, né? A estrelinha pode avançar 2 casas, a interrogação pode responder uma pergunta que eu vou fazer para a turma. Quem acerta avança 2 casas, quem erra volta 2 casas. Caiu no dado, aqui no dado colorido, joga novamente, roda novamente a roleta ou joga o dado. Caiu na caveira, fica sem jogar. Caiu na coroa, você é o rei da partida e você tem algum benefício. Você vai pensando justamente nessas regras bastante simples e comuns desses jogos de trilha, tá bom? Então, o Ludoskit, ele está disponível, ele é gratuito, todo mundo pode acessar, tá, gente? Você pode acessar ele quando você quiser. Então, eu vou mostrar agora para vocês estão vendo um vídeo correndo, mas eu vou mostrar agora, vou compartilhar uma outra tela para mostrar o funcionamento justamente dele, né? E das suas, enfim, como que a gente pode utilizar esse recurso, tá? Então, eu vou tirar aqui a minha tela agora, tá bom? Vou abrir aqui o ClassDash. Peraí, só um momentinho, tá? E vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ok. Tá iniciando. Perfeito. Então, ó, nós temos aqui, então, a plataforma, tá bom? Você pode fazer uma conta. Deixa eu só tirar aqui a barra do Zoom. Pronto. Você pode fazer uma conta e aí você pode utilizar os tabuleiros. Nós temos alguns abertos, por exemplo, Batalha Naval, o Ludoskit 1, que eu vou mostrar para vocês, e outros aqui que depois vocês exploram. No Ludoskit 1, olha lá, vamos abrir aqui. Abrindo, tá? Clicou, ele abre. E aí você vai organizar o seu jogo de trilha. Vamos aguardar um pouquinho. Pronto. Aqui tem uma ajuda, mas vamos aqui no Play. Clicou no Play, ele tem aqui esse menuzinho. E aqui nós temos um semáforo que serve para, inclusive, fazer uma regulação do comportamento das crianças, quando ela pode falar, quando nós já vamos começar, quando não pode falar, quando pode fazer alguma coisa, enfim, se quiser desabilita aqui. Temos um cronômetro, a gente pode colocar, então nós vamos jogar durante 30 minutos e deixar a vista aqui para o estudante, enquanto você pode vir aqui no peãozinho. Aqui, gente, nós temos como se fosse uma lousinha, tá? Onde você pode desenhar, tem aqui tem ferramentas básicas de desenho, tá bom? Pode subir uma imagem, enfim. Aqui nós temos os dados digitais, tá bom? Ó, um dado, 2 dados, um dado de letra, que é bem legal para trabalhar com infantil. As cores também, nós temos o dado de cor. E aqui nós temos, vamos dizer, a seara dos jogos, né? Nós temos os tabuleiros 2D, nós temos aqui um processo, depois eu mostro de configuração, e os tabuleiros 2D. Não é 3D, mas é 2.5D, que eu mostro também. Bom, esses são os mais, vamos dizer, os mais utilizados. Tabuleiro mais simples, chapado mesmo. Como eu falei, nós temos alguns exemplos, mas esses aqui são os exemplos que o pessoal mais utiliza, tá? Ó, esse aqui, por exemplo. Você tem alguns formatos, e aí como que vai funcionar? Deixa eu tirar aqui o cronômetro. Veja, aqui eu tenho um botão para mudar o fundo. Escolho aqui uma cor específica. Peraí, não está tão boa essa cor. Acho que é mais legal mesmo aqueles iniciais, né?
Deixa eu ver. Pronto. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a customizar a minha trilha. Eu só clico, tá? Então, uma estrelinha no 6, no 7, eu vou deixar uma interrogação. No 10, eu vou deixar uma lupa para ele pesquisar. Aqui, eu vou deixar um coração, uma outra estrelinha. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu ver. Uma caveirinha, uma estrelinha. Um globo, um pesquisar, e aqui vamos deixar o vitorioso. Tá bom? Pronto, criei um tabuleiro. Criei meu tabuleiro. Eu venho aqui para trancar, porque aí quando eu clicar não vai mudar mais nada, tá bom? Ele já está trancadinho. E aí cada grupo de aluno representa uma cor do peão, né? Então, um peão aqui vai ser, um grupo vai ser o azul. Eu recomendo que trabalhe com grupo, tá? Porque as classes geralmente são numerosas. Então, 3 alunos, 4 alunos vai ser o grupo rosa, o outro vai ser o grupo verde, o outro azul. E, gente, aí as mecânicas básicas. Primeiro você estabelece as regras, né? Então, por exemplo, caiu, tem que comunicar isso para eles, né? Caiu na estrelinha, vocês vão avançar 2 casas. Caiu na interrogação, vocês vão responder uma pergunta. Imagine que a gente está trabalhando aqui com os animais, tá? Nós estamos lá numa unidade temática, falando sobre os animais, eles estão conhecendo as características gerais dos animais. E aí eu vou fazer uma pergunta. Eu como professor, posso apresentar no PowerPoint, posso falar, e eles têm que responder como falso ou verdadeiro, eles podem optar por uma alternativa. Aqui na lupa, eles podem fazer uma pesquisa, e o grupo que trazer a resposta primeiro pode receber um benefício, andando 3 casas. 3 casas não, 4 casas, pode ser, porque esses 3 casas daria aqui, tá? Então, eu lanço um desafio e eles podem consultar a internet, ou então o livro didático, fazer uma pesquisa e trazer essa resposta, tá bom? No coraçãozinho, ele vai ser generoso, ele vai escolher alguém para jogar mais uma vez. Ele tem que escolher um dos outros grupos para jogar mais uma vez. A estrelinha vai avançar 2 casas, a caveira vai ficar sem jogar. Ele vai ficar mais sem jogar. E o globo? No globo, todo mundo vai ter que fazer uma atividade física, né? Não sei, um exercício físico. Vai ter que imitar um animal, tá? Vai ter que fazer o som de um animal, ou um desenho de um animal, enfim. Quem fizer, o grupo que fizer, tem o benefício, por exemplo, de andar 2 casas. Pronto, a gente estabeleceu essas regras, comunica essas regras, estrutura certinho, né? Apresenta para eles, vai ao longo da partida rememorando, porque esquece, natural, mas aí você já está pronto para rodar esse tipo de atividade com as crianças. E esse tipo de atividade não tem segredo, né, gente? Então, decide quem começa, quem é o primeiro, roda o dado, tirou 5. Então começou o grupo azul. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos rodar de novo o dado. Vai começar agora o rosa. 4, 1, 2, 3, 4. E assim nós vamos avançando e vamos contemplando o conteúdo já mediado por uma atividade com uma estética de jogo, com uma mecânica de jogo, com regras que vão permitir eles interagir de diferentes maneiras, tá bom? Então não tem muito segredo não, tá? Se você quiser fazer um outro tipo de atividade, deixa eu falar uma coisa, se você quiser também, tem esses tabuleiros, mas eu quero trabalhar com outros tabuleiros, eu quero trabalhar com o tabuleiro que eu crio lá no PowerPoint, no Canva, não tem problema, basta você vir aqui, clica aqui, você pode subir a imagem, e você vai ter o tabuleiro aqui para você trabalhar. O tabuleiro com a sua arte, com o seu tipo, com o seu jeitão, tá bom? Eu falei do dado, mas nós temos a roleta também, que pode ser utilizada. Se você não quiser roleta, vem aqui e desabilita a roleta. E a gente tem aqui também uma outra possibilidade de fazer tabuleiros, que a gente chama tabuleiros um pouquinho mais modernos, tá? 2.5D, que é esse daqui, ó. Deixa eu clicar aqui na ferramentinha. Esse daqui é um construtor de nível, tá? Eu posso adicionar uma fase, então na fase 1, ó, eu vou criar um caminho para os meus personagens, tá bom? Aí eu posso construir aqui como se fosse, ó, um caminho para eles, ó, como se fosse uma trilha mesmo, tá bom? Ó, peraí. Criei a trilha. Você pode criar quantas fases você quiser, tá? Quantas fases. Pode colocar arvorezinhas, pode colocar, mas eu criei só esse caminho para vocês verem.
E aí, eu volto aqui. Venho aqui, seleciono a fase 1, ele vai puxar o que você fez. E aí você pode trabalhar com as setas, eles vão andar por esse caminho. Você pode criar uma corrida aqui entre os personagens, tá bom? Só que a diferença, vamos dizer, é bonitinho, eles gostam, mas aqui você não consegue colocar tantos itens, né? Fica mais uma corrida mais limpa, assim, né? Que você pode aqui criar algumas outras mecânicas. Então, toda hora você pode ter perguntas, toda hora você pode ter desafios, conforme eles vão cumprindo os desafios, eles avançam 2 casas. Né? Aí você tem que pensar em outras regras, mas seria basicamente o uso dessas trilhas em 2.5D, tá? Não é 3D totalmente, tá, gente? 2.5D, tá bom? Bom, deixa eu ver o que eu quero. O que eu preciso falar, importante. Deixa eu voltar aqui, já a gente se encaminhando para o final desse painel, deixa eu voltar. Importante. O Ludoskit 1.0, ele não salva o seu trabalho, o seu tabuleiro. Você viu que ele já zerou, tá? A gente tem um outro aqui, o 1.5. Cadê o 1.5? Ele também está aberto. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, 1.5, que ele tem inclusive outras estéticas. Ele já salva o seu tabuleiro. Só que ele vai salvar no navegador, tá? Ele vai salvar no navegador. O que significa isso? Peraí, acho que está no Hero Dash aqui. O que vai acontecer? Ele fica salvo no seu navegador. Eu tenho um outro tabuleiro. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu ver aqui o 2. Cliquei errado. No 2, esse tabuleiro aqui que eu vou mostrar para vocês, ele salva. E ele é um pouquinho diferente, tá? Esse tabuleiro aqui, ele tá... Ó, deixa eu mostrar. Ele permite você cadastrar questões. É muito legal. Então, ó, eu venho aqui, aqui eu posso, então, fazer um upload ou criar questões que vão aparecer durante o jogo, durante a jogatina, tá bom? Então, eu posso, por exemplo, o peixe tem pelo, né? Falso. Não, peraí. Tem que ser... O peixe tem pelo. Pronto. É falso ou verdadeiro isso? Aí, no caso, é falso, né? Aí, eu vou salvar. E aí, a sua pergunta fica aqui. Mas, é claro, gente, que fazer esse cadastro, às vezes, pode demorar. Você pode fazer um upload. Eu vou colocar um exemplo aqui, gente, de perguntas de ecologia, tá? Eu salvo, ó, eu salvo não, eu faço o upload, vem todas as perguntas já prontas, ó, tá vendo? Então, eu posso ter um banco de perguntas e posso trazer as minhas perguntas para cá. E também posso editar. Se eu quiser, eu posso exportar as perguntas que eu tenho cadastrado. Então, isso é legal para fazer um intercâmbio ali entre turmas, entre professores e tal. Eu vou deixar essas perguntas, aí aqui eu vou em jogar. Quando eu vou em jogar, o que eu tenho? Eu tenho aqui um editor de trilha. Eu clico em criar, tá? E aí eu vou criar o meu tabuleiro, ó. É mais fácil aqui o processo de criação, tá bom? Ó. Posso criar o tamanho que eu quiser. Botão direito, eu venho para cá. Fica enorme, tá, o tabuleiro. Tá bom, gente? Ó, deixa eu ver. Pronto, criei aqui o grandão, né? Aí depois eu venho em trilha e defino. Opa, peraí. Rota, perdão. Aqui, ó. Eu defino onde vai começar, o número das casas. É só passar o mouse aqui, tá? Ó. Ixi, ficou enorme, gente. Ficou grandão demais. Deixa eu ver. Meu Deus, ficou grande demais. Mas beleza. E aqui eu venho em ações. Nas ações, eu quero 5. Quero que seja um foguinho. No 10, eu quero que seja uma estrela. No 13, eu quero que seja uma pergunta. Quero que seja um foguinho. No 16, eu quero que seja um dado. E aí eu vou customizando, tá bom? Tem alguns ícones aqui. Ó, a bomba. Eu recomendo. Eu estou colocando vários ícones, tá, gente? Para mostrar para vocês. Mas eu recomendo que você comece com poucas regras, tá? 2, 3 regras.
Por exemplo, quando eu vou fazer isso num evento, né, eu uso mais estrelinha e foguinho, porque a ideia é mostrar, porque se eu tenho muitas regras, primeiro, eu vou ter mais tempo para comunicar as pessoas. Vão acontecer mais situações. Tudo é uma questão de planejamento, tá? Mas pronto, ó, já criei, eu posso salvar. Isso aqui é bem legal, ó. Posso salvar, mapa 1. E aí, esse mapa ele vai ficar aqui, ó. Eu posso fazer o download dele e usar em outra máquina, qualquer outra máquina. Então, é mais fácil, né? Venho aqui em jogar, e aqui eu tenho pronto o meu tabuleiro, tá bom? Eu posso vir aqui, dar uma mudança, ficou mais bonitinho. Eu posso também personalizar o meu mapa com, deixa eu ver aqui, com a imagem que eu quiser. Deixa eu ver se eu acho uma imagem legal. Eu gosto dessa imagem. Aí eu posso trazer, por exemplo, uma imagem de fundo. Eu acho que não ficou tão legal agora. Mas eu posso trazer. Deixa eu ver, não ficou tão legal. Peraí. Aí tem que ver, tem que escolher uma imagem boa, tem que testar. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Pode ser essa, deixa eu ver. Eu acho que. Ficou melhor. Ó, ficou melhor, tá? Aí eu tenho um jogo mais personalizado. Ó, tá aqui, beleza? Tá bom? E aí, o que que acontece? Aqui eu posso cadastrar os meus jogadores. Então, vamos colocar a Ana. A Ana vai ser o peão azul. Olha a Ana ali. E vamos colocar o Ricardo. Olha o Ricardo, peão amarelo. Nada impede, gente, eu tô colocando os nomes, mas nada impede de colocar grupo 1, grupo 2, sei lá, o nome de um grupo e tal. E aqui eu tenho o dado digital, aqui eu tenho as perguntas, aqui eu tenho uma roleta, e aqui eu tenho o voltar, o som e assim por diante, tá bom? Vamos lá, por exemplo, começa. Eu posso. Vamos colocar mais alguém? Vamos colocar a Rosana. A Rosana vai ser o laranja. Nós temos esses três. Eu posso clicar aqui na roleta para sortear quem vai começar, tá? Então, começou o Ricardo. E aí vamos fazer a regra. Começou o Ricardo, depois vamos ver quem vai começar. Depois quem vai jogar a seguir do Ricardo. Pode ficar o Ricardo. A Ana. Então vai ser o Ricardo e a Ana, tá bom? Vou clicar no Ricardo. E aí o Ricardo eu posso vir aqui no dado. 3. Então, 1, 2, 3. Pronto. Aí, vamos jogar a Ana. 2. 1, 2. E assim vai, né? Caindo uma 3, a Rosana. Caiu a 3, a Rosana. Aí vamos de novo, Ricardo. 6, o Ricardo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagine que o Ricardo caiu aqui na pergunta, tá? Eu posso chamar a pergunta clicando. Olha só. E aí, relações intraespecíficas são entre indivíduos da mesma espécie? Aí, gente, poderia ser aquela pergunta, o peixe tem pelo, tá bom? Se é verdadeiro ou falso. Intraespecífico é verdadeiro, né? Veja, se eu clicar aqui no falso, ele vai ficar vermelho. O que significa? Significa que essa pergunta ela pode voltar num outro sorteio. Depois que eu revelo a verdadeira, ele não volta, tá? Aí eu posso, quando sortear, vai sortear uma outra pergunta. E assim eu posso trabalhar, gente, qualquer conteúdo que eu quiser, tá? Se eu trabalhar com os animais, posso trabalhar um fundo aqui com os animaizinhos, com sei lá, os sinais de trânsito, com a cidade, com as cores, com os números. Eu posso personalizar um pouco essa experiência e reproduzir esses elementos de jogos para trabalhar o conteúdo que eu quiser, fazer um aquecimento, fazer uma revisão de conteúdo, fazer ou até uma avaliação, uma gincana com os alunos. Isso é bem interessante, tá? Deu para entender aí a ideia central, que como que esse recurso pode te ajudar a reproduzir os jogos mesmo, jogos de trilha super fáceis e rápidos, para dentro de sala de aula. Gente, é importante eu deixar uma coisa bem clara. Jogo de trilha é uma mecânica muito básica, uma mecânica muito simples, mas é uma mecânica que você precisa conhecer, precisa experimentar para depois você ir para mecânicas mais complexas, tá? No próprio Class Dash você tem algumas mecânicas mais complexas, mas isso eu vou mostrar mais para frente para vocês, tá? Deixa eu aqui voltar para minha apresentação.
Tranquilo? A gente já está encerrando o nosso painel, mas eu preciso mostrar mais coisas para vocês. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Cadê? Pronto, estão vendo aí? Voltou? Ótimo. Então, esse é o Ludoskit, tá? O Ludoskit, mais uma vez, gente, ele está disponível gratuitamente para você acessar e usar a hora que você quiser. O 2, ele é um recurso extra da nossa plataforma, tá? Que aí depois você pode ter acesso participando deste curso, o curso Level Up, tá? Que está num valor promocional, ele é R$ 197, e agora você pode conseguir ele por R$19,70, mirando o seu celular para esse QR Code ou acessando esse link, bit.ly/levelup-90. Esse é um curso onde eu mostro em profundidade como utilizar esses recursos dentro da sua sala de aula. Ele é um curso todo inspirado na Alice no País das Maravilhas. Tem um mapa, um percurso, uma jornada que a gente persegue, que a gente passa, né? Abrindo diferentes caminhos e diferentes possibilidades para você levar os jogos para dentro da sua sala de aula. Então a gente começa justamente com o Ludoskit, o jogo de trilha, e vai avançando. Vai indo e descobrindo outras mecânicas e outras possibilidades para você acessar esse maravilhoso mundo dos jogos para trabalhar com as crianças. Esse é o mapa, olha que legal, ó. A Terra Lúdica, a gente começa com a Terra Lúdica e vai indo para outros setores, permitindo que você descubra o potencial dos jogos dentro da sala de aula. É uma coisa que está muito lindo, a gente já está com mais de 500 alunos, e quem está dentro desse curso vai participar de um evento fechado do Aula e Jogo chamado Professor Gamificado, um evento que eu não sei se vocês já ouviram falar, um evento que foi em 2021, a gente alcançou muitos e muitos professores. Eu trago professores que estão dentro de sala de aula, de diferentes faixas etárias, de diferentes disciplinas, para mostrar como tem utilizado justamente esses recursos para modificar a experiência de aprendizagem dos alunos. No curso Level Up, você já tem acesso a algumas aulas do professor gamificado de edições anteriores, e tem aulas exclusivas de alguns professores que utilizam já os recursos do ClassDash em sala de aula. Então, se você está aí assistindo essa aula, não perca essa oportunidade, coloque o seu celular agora aqui no QR Code ou acesse pelo link e faça a sua inscrição agora mesmo no curso Level Up, que é todo inspirado no país na Alice no País das Maravilhas, um curso que eu adorei fazer. Vocês viram aí, ó, eu de chapeleiro maluco? Justamente para apresentar esses recursos, como que a gente pode trabalhar num país de maravilhas, né, pensando nos jogos como essas diferentes maravilhas, tá bom? Tranquilo? Então, eu termino esse painel com uma frase do Rubem Alves, que eu gosto bastante, que ele fala: aprendo porque amo. Então, sem amor não existe aprendizado, né? E os jogos, gente, está mais do que provado que as pessoas gostam, as pessoas se engajam, as pessoas realmente elas participam desse tipo de atividade. Então, é importante quando a gente pensa numa sala de aula mais afetiva, numa sala de aula mais produtiva, numa sala de aula mais motivadora, como que a gente pode utilizar essas estratégias, tá? E ele fala o seguinte: por que eu amo? O que estou aprendendo? Quem está me ensinando? O professor e alguém que ama isso. Então, não se esqueça, nos próximos painéis eu vou falar um pouquinho mais sobre a afetividade, a importância dela para o processo de aprendizagem, mas não se esqueça de enxergar os jogos justamente como esses recursos afetivos, esses recursos que trazem mais motivação, mais leveza, mais divertimento, sim, mas principalmente mais engajamento e participação, mais conexão com a sua intencionalidade pedagógica, tá bom? Porque é essa conexão que gera amor, e esse amor que gera aprendizado, consolidação da informação e transformação da vida dos seus estudantes. Muito obrigado, eu agora volto no próximo painel falando sobre estratégias baseadas em jogos para séries iniciais. Gente, um abraço, foi uma grande satisfação estar com vocês nesse início de manhã. Não vou abrir para perguntas, porque a Cláudia nem está aqui, tá bom? Esse é o nosso combinado, a gente encerra, então, esse painel agora. Foi um prazer e até mais, gente. Tchau, tchau.